Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Continuando nossa alternância aqui de Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje a gente volta para a Federal e a gente vai fazer a questão 37 do vestibular de 2022. Essa questão falava sobre carros. Olhando ali rapidinho, a gente já consegue ver Fórmula 1. Assim, batendo o olho geral, a gente vê alguma coisa segundos. E aí, olhando nas alternativas, a gente vê a palavra aceleração. Então, a gente já desconfia que isso é uma questão de cinemática. E a partir do momento que a gente desconfia que isso é uma questão de cinemática, a gente automaticamente já precisa buscar ali no cérebro quais são todas as informações que a gente tem sobre cinemática. Quando a gente está falando sobre carro, assim, Fórmula 1, em geral, a gente está falando de movimentos retilíneos. E se está falando de aceleração, a gente está falando de um movimento retilíneo que varia, que não tem velocidade constante. E aí, geralmente, o que a gente estuda sobre isso é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, só de eu falar essas palavras, você já precisa ter essas informações vindo automaticamente na sua cabeça. E se você não tiver essas informações vindo automaticamente na sua cabeça, talvez você precise dar uma revisada nos conceitos. E eu vou deixar indicado no final desse vídeo o vídeo teórico que eu tenho aqui no canal explicando todos esses conceitos. E aí você pode clicar lá e revisar os conceitos. E ver se você decorou as fórmulas, se você entendeu o que significa aceleração, se você compreende o que é um movimento retilíneo uniformemente variado na vida, né? Olhando para o seu dia a dia, tipo, nossa, em que momento eu vejo um movimento assim? Então, são coisas que é importante você ter noção para olhar para o exercício e conseguir fazer todas essas relações. Vamos para o exercício, então. Já vou lendo e pensando como é que a gente vai organizar esses dados, tá? Então, ele fala que os testes para a temporada 2022 da Fórmula 1 já começaram. Antes mesmo de a temporada de 2021 terminar, as equipes estão se preparando para o novo desafio, o qual poderá decidir corridas e até mesmo o campeonato. Trata-se de conseguir uma arrancada mais ágil, tanto na largada da corrida quanto na retomada do pit stop. Os modelos 2021 fazem, em média, os 200 primeiros metros em 4,8 segundos. Então, percebe, a gente já tem dados aqui, ó. Os modelos 2021, então a gente está falando do 2021. A gente está falando do 2021, eles fazem os 200 metros, a gente tem um delta S aqui, e a gente tem um tempo que ele demora para fazer isso. Ok. Aí ele também fala do modelo 2022. Então, enquanto o novo modelo conseguiu fazer a mesma distância, então os mesmos 200 metros em 4,2 segundos. O que isso significa? Significa que o modelo novo percorre a mesma distância em um tempo menor. E a gente sabe que essa velocidade com que ele está cumprindo esse trajeto é variado, né? Ele está acelerando, ele está partindo do repouso e chegando em uma determinada velocidade que a gente não sabe, mas quanto mais rápido ele chegar, quanto maior for a velocidade que ele atingir, mais depressa ele cumpre com esse trajeto. Ou seja, na situação de 2022, do modelo novo, a gente tem ele chegando a uma velocidade maior, por isso que ele termina mais rápido os 200 primeiros metros. Então, só com isso, a gente já consegue concluir que a aceleração do carro novo é maior do que a aceleração do carro de 2021, que foi a parte que eu circulei aqui, e sem querer eu apertei o botão para aparecer. Então, o modelo de 2021, nas alternativas, fala: o modelo de 2022 superou a aceleração do modelo de 2021, ok, superou. A letra A, a letra C, a letra D e a letra E falam isso, mas a letra B fala que o modelo 2021 tem uma aceleração superior do que a 2022. Então não, né, gente? Já de cara, assim, nem terminamos de ler, a gente já pode eliminar a letra B, sem dúvida nenhuma. Mas aí vem a pergunta, né? Vamos voltar para terminar de ler. Determine a diferença de aceleração entre os carros de Fórmula 1 dos modelos 2021 e 2022, assinalando a alternativa correta, lembrando que eles partem do repouso. Então, a gente, além de pensar qual aceleração é maior, a gente tem que calcular as duas acelerações e ver o quanto uma superou a outra. Então, tipo, se uma delas for 10 e a outra for 15, significa que superou em 5 metros por segundo ao quadrado. Entendeu? Essa é a ideia. Vamos calcular, então. Para a gente calcular, a gente tem que organizar os dados, né? Então, vamos organizar os dados do jeito que a gente foi pensando na hora que a gente estava lendo. Então, a gente tem a situação de 2021, em que ele parte do repouso, que significa que a velocidade inicial dele é 0. E ele vai percorrer 200 metros, então a gente tem um delta S de 200 metros, em um tempo de 4,8 segundos. E a gente quer saber a aceleração. Aí a gente tem a mesma situação para 2022, só que agora muda só o tempo. Então, ele ainda parte do repouso, a velocidade inicial ainda é 0. O ΔS é o mesmo, porque ele fala que percorre os mesmos 200 metros, mas o tempo agora é 4,2 segundos e a gente também quer descobrir a aceleração.
Certo, mas qual fórmula a gente vai usar? Quais são as fórmulas que a gente tem para o movimento retilíneo uniformemente variado? Então, mais uma vez, vou fazer uma pausa aqui para fazer uma propaganda rápida. Caso você não tenha decorado as fórmulas ainda, recomendo fortemente que você decore as fórmulas. E uma das maneiras de decorar as fórmulas é constantemente estar olhando para elas. Então, pensando nisso, eu estou divulgando na minha rede social nova que eu não sei pronunciar o nome, então eu vou pronunciar do jeito que a minha cabeça diz que é em todos os vídeos, eu espero que não seja errado. Mas aquela rede social nova que tá ligada com o Instagram, vocês sabem qual é. Então, eu estou divulgando lá com alguma frequência alguns lembretes de fórmulas, né, para ajudar vocês a estar constantemente olhando para elas. Então, se você precisa disso, cogite me seguir lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo do nominho certinho na legenda. E vamos lá, então. Quais são as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado? A gente tem basicamente 3 ou 4, mas 2 são iguais, então vamos falar 3. A gente tem a aceleração igual a ΔV sobre ΔT, que é a definição da aceleração, né, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo. Essa equação é a mesma do que muitas vezes a gente chama de Lavoisier, que é a função horária das velocidades. V igual a V0 mais AT, é a mesma equação, então não vou escrever ela. Além disso, a gente tem a equação do Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração, ΔS é o deslocamento, né? Quanto eu dou. A gente também tem o sorvetão, que é a função horária das posições. A posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Basicamente são essas. Quais delas, ou qual delas, encaixa nos nossos dados? Vamos lá. A gente tem velocidade inicial. Ok, todas elas têm velocidade inicial, isso é bom. A gente tem ΔS. O que significa que a primeira já não vai ser útil, porque a gente não tem ΔS nela e a gente não tem a velocidade final para poder substituir nela. Então, no caso da primeira equação, a gente não sabe a aceleração nem a velocidade final. E o ΔV é a velocidade final menos a inicial, né? Então a gente fica com duas incógnitas, não dá para a gente usar a primeira equação. E é o mesmo problema que acontece para o Torricelli. A gente não tem a velocidade final, que é o primeiro termo, e a gente também não tem a aceleração. A gente não consegue resolver uma equação sozinha que tenha duas incógnitas. Então a gente vai para a terceira equação. Qual o problema da terceira equação? Batendo o olho rápido, a gente pensa, tipo, não tem ΔS. Mas a gente tem um ΔS levemente escondido ali, porque a gente tem posição final e a gente tem posição inicial. E a gente sabe que um ΔS, uma variação de posição, é a posição final menos a inicial. Então a gente consegue usar essa equação de baixo, que não tem velocidade final, e isso é ótimo, para descobrir a aceleração. Aí a gente vai ter que dar uma manipuladinha de leve para descobrir onde que tá o ΔS ali dentro. Mas ele vai ser legal. Ok, vamos lá. Então, como a gente faz essa manipuladinha? A gente vai passar a posição inicial para o outro lado da equação, negativo, que ela era positiva, vai passar para o outro lado com o sinal contrário, que é o negativo. Então, vai ficar S menos S0, posição final menos posição inicial, igual a V0, que é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. S menos S0 é o ΔS que a gente tem. A velocidade inicial, tanto em 2021 quanto em 2022, é zero. E 0 vezes t vai dar zero, porque 0 vezes qualquer coisa dá zero. Então, esse primeiro termo depois do igual, a gente já pode sumir com ele, porque não vai mudar nada somar zero ou tirar zero de qualquer lugar. Então, a gente vai chegar em uma equação reduzida, diríamos assim, do sorvetão, da função horária das posições, que é uma situação especial para quando a gente tem a velocidade inicial zero, que é a maioria das situações. Então, ΔS é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E a gente pode usar ela direto se a gente quiser, ou como a gente já sabe que a gente vai querer calcular a aceleração, eu já vou dar uma mexida nela para a gente isolar a aceleração e depois só substituir os dados direto. Pode ser? Se você não quiser, tá tudo bem, você pode usar ela direto. Aí depois você só confere no final se você acertou o resultado. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou passar o 2 para o outro lado multiplicando, vai ficar AT quadrado igual a 2ΔS. E para isolar o A, eu tenho que passar o t quadrado para o outro lado, ele estava multiplicando o A, então eu vou passar para o outro lado dividindo. Então a aceleração vai ficar igual a 2ΔS dividido pelo tempo ao quadrado. É isso que eu vou usar agora para substituir os dados e fazer a conta para 2021 e 2022. Então eu vou sumir com o resto das coisas aqui. Agora eu tenho que sair aqui do meio, né? Porque senão vocês não vão enxergar nada da conta. Vamos fazer 2021 primeiro, depois a gente faz 2022. Aí as contas, gente. Esses números aí. Muito. Não curto, mas enfim.
tá no vestibular, a gente respeita, né? E vamos fazer a conta, mas acho muito desnecessário. Podia ter posto um número bonitinho ali, né? Ah, que trabalho. Mas enfim, vou fazer as contas todas com vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de fazer multiplicação, divisão, principalmente com número com vírgula, então eu vou fazer cada detalhe da conta, não perca. Apesar de eu ser muito contra isso, vou fazer. Vamos lá. Então, a aceleração ficou 2 vezes o ΔS, que é 200, então 2 vezes 200, dividido pelo tempo, que é 4,8 ao quadrado. 2 vezes 200 é uma conta bonita, ok, 400. O problema é o que tem embaixo, né? Então, 4,8 ao quadrado. Vou fazer ali em cima. 4,8 vezes 4,8. 8 vezes 8, 64. 4 vem aqui embaixo, 6 vai lá em cima. A gente está fazendo a conta como se não houvesse vírgula, porque a gente está fazendo uma multiplicação. Então, a gente pode ignorar completamente a existência dessa vírgula. No final, a gente resolve com ela. Mas, por enquanto, a gente está ignorando a existência da vírgula. Então, fizemos 8 vezes 8 deu 64. Pus o 4 lá embaixo, foi 6 lá em cima. 8 vezes 4 dá 32. Com mais 6, 38. E aí não tem mais nada para subir, então vou botar o 38 direto. Vamos para outra parte da multiplicação. Vou colocar o mais embaixo aqui do 4, da primeira casinha. Vou cortar o 6 lá em cima para eu não me confundir, somar ele na hora errada. Já usei ele. E agora a gente vai fazer a multiplicação de novo, só que usando o 4. Então, 4 vezes 8 dá 32 outra vez. Aí vai o 3 lá em cima, ainda bem que a gente riscou o 6 pra gente não se confundir. E aí, 4 vezes 4, 16. Com mais 4, 16, 17, 18, 19. Aí, 19 aqui, não tem mais onde nada. E agora, a gente vai somar. Então, somando, 4 mais ninguém dá 4, 8 mais 2 dá 10, vai 1. 9 mais 1 dá 10, com 3 dá 13, vai 1 também, 1 mais 1 dá 2. E agora a gente vai lembrar da existência da vírgula. Como a gente lembra da existência da vírgula? A gente tinha uma casa decimal no número de cima, uma casa depois da vírgula no número de cima, e uma no número de baixo. Então, a gente tem 2 casas decimais no total. Então, o que a gente vai fazer lá no final, lá no resultado? A gente vai olhar o número da direita para a esquerda, e a gente vai contar 2 casinhas para deixar depois da vírgula. Então, a vírgula, quando não existe, né? Ela tá no final do número para a direita. Então, ela estaria na frente do 4. Mas eu tenho que voltar 2. Então, ela pula uma aqui entre o 0 e o 4, pula a outra ali entre o 3 e o 0. Então, o nosso resultado é 23,04. O que é um número muito desnecessário para a gente dividir por 400, não é mesmo? Mas tudo bem, vou aceitar. Mais ou menos, né? Olhando as alternativas, a gente percebe que ele quer aproximadamente, né? Então a gente tem uma certa liberdade de aproximação. E para quem acompanha esse canal há mais tempo, sabem que eu sou uma grande fã de aproximações. Os meus alunos presencialmente, quando eu falo, gente, vamos arredondar aqui, eles já me olham tipo, ai, Clara. Então eu vejo a reação deles, eu imagino que vocês talvez tenham essa mesma reação quando estão assistindo os vídeos. Mas vamos lá. 23,04 é praticamente 23. Vocês precisam concordar com essa aproximação. Não é uma aproximação tão ruim assim. Então, vou fazer a divisão, 400 dividido por 23, que eu vou chegar aproximadamente na resposta. Mas não é a resposta final ainda. É a resposta da aceleração do modelo 2021. Como a gente faz essa divisão? Então, eu fingi que não existe o 0,4, então eu não tenho mais uma divisão com vírgula, tá tudo bem. Vou começar pegando o começo aqui do número que está sendo dividido, no caso o 400. Eu poderia pegar só o 4, porém ele é menor do que 23, então não dá. Então eu vou começar pegando o 40, que aí sim é maior do que 23. 40 na tabuada do 23. Qual é a tabuada do 23? 23 vezes 1 é 23. 23 vezes 2, o dobro de 23, é 46. Que já passou, então tem que ser 1 mesmo. Vou tirar 23 dali, então, que 23 vezes 1 é 23. E aí eu vou fazer a subtração. Aí eu sempre pergunto como é que os alunos fazem a subtração. É uma pena que eu não consigo perguntar aqui, porque tem muita gente assistindo o vídeo, possivelmente, e cada um faz a subtração de um jeito. Então eu vou fazer a subtração cada hora de um jeito diferente, para todo mundo se sentir contemplado. E quem gostar do outro jeito pode aprender a fazer a subtração de um jeito diferente, né? Trabalha o cérebro aí. Então, eu vou emprestar do 4, que acho que é o jeito mais tradicional, mas é o que eu menos gosto. Vai ficar 3, vou botar umzinho ali, vai ficar 10, do outro lado. Então, 10 menos 3 vai ficar 7. E aí, do lado de lá ficou 3, menos 2, que dá 1. Sobrou 17, ok, o resto é menor do que 23, o que é bom, porque se desse maior do que 23, a gente fez errado. Então, sempre estejam atentos a isso. Ainda tem um 0 para baixar lá, vou baixar o 0, ficou 170. E eu tenho que pensar 170 na tabuada do 23. Se fosse a tabuada do 20, seria muito bom, porque aí a tabuada do 20 é a tabuada do 2 com 0 na frente. Então, 170... Se fosse a tabuada do 20, a gente poderia pensar em 8, que aí daria 160. E 9 daria 180. Mas é 23. Então a gente pode testar.
Vou fazer 23 vezes 7, assim, por garantir. 23 vezes 7 dá 161. Se eu fizer vezes 8, quer dizer, eu vou estar somando mais 23 nesse resultado. Se eu somar mais 20 nesse resultado, já vai dar 180. Então, já vai passar. Então, 8 é demais. Vou voltar 1, então, vou botar o 7 aqui mesmo. E aí eu já fiz a conta do lado pra facilitar a minha vida, né? Olha só que esperta. Eu já vou subtrair o 161 ali do 170. E aí esse tá fácil, né? Vai dar 9. Nem preciso emprestar grande coisa. É só pensar. Do 161%. Se fosse do 160 pro 170 seria 10, né? Como tem um a mais, vai ser 9. Então sobra 9 ali. Mas se você quiser fazer todo o rolê de emprestar e tudo mais, fica à vontade. Então, nossa aceleração do modelo 2021 deu aproximadamente 17. A unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. Isso ainda não é a resposta. A gente vai ter que fazer a mesma coisa para 2022 com essas belas contas, para daí depois ver quanto um é maior do que o outro, tá? Então, se você entendeu a ideia, pausa, tenta fazer 2022, depois você continua conferindo, que o vídeo tá ficando gigantesco, né, gente? Eu falei pausa, daí eu pausei a gravação. Que louca. Mas enfim, vamos lá. 2022 agora, vou usar a mesma fórmula, 2 vezes 200, que é o ΔS, dividido por 4,2 ao quadrado. Vamos fazer 4,2 vezes 4,2 juntinhos ali em cima. Esse é um pouco mais bonitinho, porque a tabuada do 4 e do 2 são mais legais do que do 8, né? Mas tá tudo bem. Vamos lá. Mesma coisa da conta anterior. A gente vai ignorar a existência da vírgula, fazer 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, ponho mais. 2 vezes 4 dá 8 de novo, 4 vezes 4 dá 16, soma, 4 mais ninguém dá 4, 8 mais 8 dá 16, vai 1, e aí veio tudo uma vez, mas tá tudo bem. 6 mais 1 dá 7, 1 não soma com ninguém, vai ficar 1 mesmo. A gente tinha duas casas decimais também, uma em cima e uma embaixo, então a gente vai contar duas casas da direita para a esquerda, a vírgula vem aqui depois do 17, então a resposta embaixo vai ficar 17,64. Nesse caso, a gente não consegue fazer uma aproximação tão bonitinha quanto a gente fez no anterior, porque 23,04 era uma casa decimal muito pequenininha. Aqui a gente tem uma casa decimal muito grande. É tipo mais do que metade, mais do que 17,5 isso. Então, a gente pode arredondar isso. Eu vou dando risada porque eu imagino a cara dos meus alunos na hora que eu tô falando uma coisa do tipo. A gente pode arredondar isso pra cima, né? Então, a gente pode falar que esse número de baixo é aproximadamente 18. Né? E aí a gente pode fazer a divisão de 400 por 18, porque aproximadamente é uma, ok, né? Razoável. Essas respostas estão bem longe umas das outras, então de fato é razoável, tá? Tá tudo bem. Então a gente vai fazer a conta de novo, agora a gente tem que pensar na tabuada do 18. Uma beleza, né, gente? 40 na tabuada do 18. A gente já tinha pensado parecido ali no anterior, né? Mas era do 23. Tava do 18. 18 vezes 1 é 18. 18 vezes 2 é 36. 36 tá muito pertinho do 40, mas ainda é menor do que 40. Então, 2 é um bom número pra gente pôr aqui agora. Vou tirar 36, vai sobrar 4. Nem emprestei nada assim, porque 36, 37, 8, 9, 40. Dá pra contar no dedo, né? Mas se você quiser emprestar e fazer todo o rolê, tá tudo bem também, tá bom? Eu sei que tem gente que é bem metódico, assim, na hora de fazer as subtrações. Sobrou 4, vou baixar o 0 que estava lá em cima, 40 na tabuada do 18. A gente vai ter que pensar de novo, mesma coisa, né? Já tinha feito com 40. Então vai ser 2 outra vez, vai dar 36 outra vez, vai sobrar 4 outra vez. Se eu continuar a conta, vai ficar vírgula 2, 2, 2, 2, 2. Não precisa. Tá tudo bem, a gente tá fazendo aproximadamente. Então a nossa aceleração no modelo 2022 é aproximadamente 22 metros por segundo ao quadrado. Quanto um é maior do que o outro, então? Do 17 para chegar no 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5. Então, ela supera em 5 metros por segundo ao quadrado a aceleração do modelo anterior. E aí, como a gente fez uma grande aproximação, a gente vai olhar nos aproximadamente ali, ó, da letra A era 2, alguma coisa, da letra C 5, alguma coisa, da letra D 8, alguma coisa, da letra E 10, alguma coisa. Então, 5, alguma coisa é a nossa resposta, que é a letra C. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem pelo vídeo gigante, mas eu acho que é importante fazer junto com vocês principalmente multiplicações e divisões, porque é o que eu mais vejo a galera errando, principalmente quando eu tô corrigindo prova. Me dá um desespero absurdo, porque todo mundo faz a conta o tempo inteiro em calculadora. Então a gente esquece como faz a conta na mão, né? Então eu acho que é importante a gente fazer juntos. Caso você já saiba, você pode conferir, né? Tá tudo bem. Mas caso você esteja com dificuldade, esse é um bom vídeo para você consultar. E é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, me contem nos comentários, deixem o joinha, se inscrevam no canal. E a gente se vê logo no próximo vídeo. E o próximo é da Estadual do Mato Grosso do Sul. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.